versículo 10, está escrito assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Tudo quanto Jó antes possuía. Quantos aqui conhecem a história de Jó? Irmãos, a história de Jó é uma história muito intrigante. Quando a gente vai estudar para entender a vida de Jó, a gente descobre que existe uma dificuldade de encaixar ele dentro do tempo bíblico ali no Velho Testamento. Mas a maioria dos estudiosos entendem que Jó era um patriarca e que ele foi contemporâneo de Abraão, viveu mais ou menos na época de Abraão, na época dos patriarcas ali, e era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Foi um homem que, vamos dizer assim, dentro do tempo em que ele viveu, foi um homem muito respeitado. Podemos dizer que Jó, ele tinha uma vida que era o sonho de consumo de muitos de nós aqui. Primeiro, Jó não tinha problema com dinheiro. Quem aqui não quer ter problema com dinheiro na vida? Amém. Ele não tinha. Ele era um homem muito rico, né? Ele tinha camelos, bois, ovelhas, tudo em muita abundância, de forma muito abundante, né? Ele era um homem muito rico. Então ele não tinha problema com dinheiro. Ele não tinha problema financeiro, né? Talvez seja o sonho de consumo de muita gente hoje não ter problema financeiro. Jó também era um homem que não tinha problema de saúde, um homem muito saudável, não somente ele, mas todos da sua casa. Jó também não tinha problemas familiares, aparentemente a Bíblia não fala que ele tinha problemas dentro da sua casa, ou com seus filhos, ou com a sua família. Ou seja, ele era um homem que tinha uma vida que seria o sonho de consumo de muitos cristãos hoje, uma vida onde você não tem problema com dinheiro, onde você não tem problema com saúde, onde você não tem problema familiar, onde todo mundo te respeita. Quem não quer viver assim? Mas o fato é que chegou um dia em que ele perdeu tudo isso que eu acabei de dizer. Ele perdeu o dinheiro, ele perdeu parte ou quase toda a sua família, e ele perdeu a sua saúde. Estava vivendo como um homem leproso, com o corpo cheio de chagas, e servindo a Deus, e adorando a Deus. E aí nós chegamos aqui nesse capítulo 42, versículo 10, que fala do momento quando Deus o restituiu. Por isso que nós começamos a falar aqui, desde o início do culto, sobre restituição. O Gabriel acabou de cantar uma música que fala sobre restituição. Restitui, traga de volta o que é meu. O que é restituir? O que é restituição? Restituir é você ter de volta algo que lhe pertenceu, mas que lhe foi tirado, ou que você perdeu. Enfim, algo que chegou a estar nas suas mãos, mas de repente, por um período da sua vida, aquilo foi perdido. Mas no final da vida de Jó houve restituição. Então nós podemos dividir a vida de Jó aqui em três partes. Podemos dizer que a vida de Jó teve o primeiro ciclo, que é o ciclo da bênção, o segundo ciclo, que é o ciclo da prova, e o terceiro ciclo, que é o ciclo da restituição do que foi perdido. Andando com Deus teve bênção, andando com Deus teve prova, e andando com Deus teve restituição. O que eu quero dizer para mim e para você nessa noite, que muitas vezes, pelo fato de andarmos com Deus, de crermos em Deus, nós temos que estar preparados para sermos abençoados. E estar preparado para ser abençoado é fácil, né, irmãos? Quem quer ser abençoado aí? Eu acho que isso não é uma pergunta difícil de responder. Ou seja, andar com Deus traz bênção, andar com Deus traz prosperidade, andar com Deus traz muitas vezes uma vida onde nós vamos desfrutar de coisas maravilhosas na terra. Mas nós precisamos entender que também andar com Deus envolve passar pela prova. Ou seja, o fato de você ser abençoado não quer dizer que você não será provado, porque Jó, ele foi abençoado, mas ele também foi provado. Ele passou pela prova. Ou seja, existem momentos na nossa vida em que tudo está no lugar, o dinheiro está na quantidade certa, a saúde está uma beleza, a família está uma bênção, mas de repente chega a prova. De repente chega a prova, e quando a prova chega, tudo vira de cabeça para baixo.
tudo vira de cabeça para baixo. E aí, o choro começa a ser mais presente do que o riso, né? A aflição começa a ser mais presente do que a bonança, né? A tristeza começa a ser mais presente do que a alegria. E eu quero perguntar a você nessa noite, fazendo aí uma retrospectiva desses primeiros 7 meses do ano 2026, será que nesses seus primeiros 7 meses do ano de 2026, o que prevaleceu mais na sua vida? A bênção ou a prova? Será que nesses primeiros 7 meses de 2026, você pode olhar para a sua vida e dizer, eu ri mais do que chorei, ou eu chorei mais do que sorri? Será que nesses primeiros 7 anos da sua vida, desses primeiros 7 meses, né, desse ano na sua vida, o que foi mais presente para você? Os momentos de choro, os momentos de tristeza, os momentos em que os problemas apareceram mais do que as soluções? Qual foi a experiência desses seus primeiros 7 meses do ano de 2026? Talvez você diga, sim, pastor, nesses primeiros 7 meses desse ano, eu chorei mais, eu vi mais problema do que solução, eu vi mais luta do que calmaria, eu vi mais mar revolto do que mar calmo, eu vi mais momentos de aflição do que momentos de bonança. E aí, se a experiência da sua vida foi essa, nesses primeiros 7 meses, eu tenho uma notícia para te dar. Assim como a prova chega, ou assim como existe um tempo para a prova na sua vida, também existe um tempo para ela terminar. Assim como Deus permite a prova, o mesmo Deus que permite a prova é o Deus que te tira da prova. E quando a prova ela acaba, ou quando o momento da prova se encerra, vem um outro momento, que é o momento que nós chamamos de restituição. É o momento da restituição, é o momento quando Deus começa a trazer de volta, é o momento quando Deus começa a trazer de novo, é o momento quando Deus começa a pegar aquilo que já foi seu e colocar novamente nas suas mãos. E eu quero dizer para você, querido, todos nós passamos por ciclos na vida, e nós não podemos nos acomodar apenas a um ciclo e achar que a vida na terra, porque eu sou cristão, será sempre um ciclo de calmaria, de tranquilidade, e porque eu sou cristão, porque eu estou com Cristo, porque eu estou com Deus, não vai ter dificuldade, não vai ter problema. Engano, porque Jesus diz, no mundo tereis aflições. Ou seja, o próprio Senhor Jesus disse, não vai ser moleza, não vai ser fácil, vai ter aflição, vai ter tribulação. O apóstolo Paulo diz, e nós não nos gloriamos apenas no fato de que Cristo morreu por nós e nos deu a vida eterna, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a esperança, e a esperança produz a experiência, e a experiência não desaponta, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas existe uma sequência de situações, tribulação, né? Existe a tribulação, existe a paciência, existe a esperança, existe a experiência, e a gente tem que descansar no fato de que Deus cuida de nós em todos esses momentos. Estou na tribulação, Deus está cuidando. Estou vivendo momentos em que eu tenho que ter paciência, Deus está cuidando. Estou vivendo momentos em que a esperança precisa ser executada, exercida na minha vida, Deus está cuidando. Estou passando pela experiência com situações que eu preciso passar, Deus está cuidando. E o amor dele está derramado em seu coração, pelo Espírito Santo que foi dado a você e a mim. Amém, queridos? Jó foi um homem que perdeu muitas coisas. Jó perdeu muitas coisas importantes, e nele nós temos a figura de alguém que passou por situações difíceis, mas se levantou. Passou por situações terríveis, mas se levantou. Passou por situações complexas, mas se levantou. E eu quero dizer para você que a mesma capacidade de se levantar que Jó teve, ela está em você. A mesma capacidade de se levantar diante de momentos difíceis, a mesma capacidade de se levantar diante de momentos complexos,
A mesma capacidade de se colocar em pé quando as situações te derrubam está em você, porque o mesmo Deus que Jó servia é o Deus que você serve. O mesmo Deus que andava com ele anda contigo. O mesmo Deus que agiu na vida dele está agindo na sua vida hoje. Está agindo na sua vida, está agindo na sua casa, está agindo na sua história. Porque a sua história em Cristo, ela é com Deus. Amém, queridos? A minha história não é uma história só de mim mesmo. A minha história é a minha história com Deus que eu sirvo. A sua história nunca será somente a sua história, porque você é uma pessoa de fé, e porque você decidiu pela fé colocar a sua vida nas mãos de Jesus. A sua história é uma história que vai ser escrita nessa terra com Jesus. Ou seja, em todos os momentos em que a sua história está sendo escrita, você cai, Jesus está lá. Você levanta, Jesus está ali. Você enfrenta problemas, Jesus está contigo. Porque a sua história é com Ele. E Ele está caminhando contigo, como Ele também está caminhando comigo. E aí eu penso, irmãos, que a mensagem, vamos dizer assim, tem várias mensagens, tem várias lições que nós podemos tirar, irmãos, dessa experiência de vida que Jó teve com Deus. Mas uma experiência que eu quero destacar aqui nessa noite é a experiência de sair da aflição para a restituição. Quem quer sair da aflição para a restituição aí? Não, então levanta mais forte a sua mão. Não deu para sentir firmeza nisso. Amém. Quero sair, pastor, da aflição. Eu quero sair do tempo da aflição. Eu quero entrar na restituição com força. Eu quero entrar na restituição mesmo. Eu quero, do profundo do meu coração, não é da boca para fora. Eu quero viver a restituição. E eu quero dizer para você, querido, que você pode, eu posso, nós podemos. Por quê? Porque se Deus fez na vida de Jó, Ele pode fazer na sua, Ele pode fazer na minha. Só que nós temos que olhar para a vida de Jó e ter coragem de viver algumas coisas que Jó viveu, porque se nós queremos viver as bênçãos que ele viveu, nós temos que ter coragem também de cumprir propósitos que ele cumpriu. E Jó, irmãos, como eu disse para vocês, ele foi um homem que ele perdeu muitas coisas. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu filhos. Não é fácil o negócio de perder filho, né, irmãos? Não quero nem pensar nisso, né? Perder dinheiro a gente não liga muito, né? Mas perder uma pessoa que a gente ama é complicado, né? Talvez a dor mais doída. Como avaliar a dor mais doída? Cada um sente de um jeito. O que dói mais para mim, de repente não é o que dói mais para você, né? Porque parece uma escala, né, crescente de situações que eram importantes na vida dele, e a situação que foi colocada como a mais importante era a sua saúde. Se a gente pegar a sequência das coisas, é dinheiro, filhos e por fim a saúde, a impressão que dá é que a saúde é o que doía mais. Mas não sei, talvez para alguns o que dói mais é perder alguém, né, do que perder a própria saúde. Então nós não sabemos, cada um avalia como achar melhor. Mas o fato é que ele perdeu dinheiro, bens materiais, que é muito importante, irmãos. Tem uma frase que diz que dinheiro não traz felicidade. Não traz mesmo, mas ajuda bastante. Ajuda ou não ajuda, irmãos? Ele compra e manda para você, né? Mas é aquela história, irmãos, a gente não pode ter o coração no dinheiro, mas a gente não consegue viver sem dinheiro. Você precisa comprar, você precisa vestir, você precisa comer, você precisa pagar as Casas Bahia. Quem tem carteira da Casa Bahia? Não levante a mão. Não precisa levantar a mão, né? Quem é cliente da Cred Mais, não precisa levantar a mão também, né? Então, irmãos, todos nós, em alguma área da nossa vida, em algum momento da nossa vida, a gente precisa de dinheiro, né? E quando o dinheiro vai embora, a gente fica meio nervoso, a gente fica tenso, não dorme de noite, fica pensando nas dívidas, nas contas, né? E tudo mais. Então imagina você ter dinheiro em abundância, e aí você dorme rico e acorda pobre. Irmãos, eu já vi muita gente tirar a vida. Porque eu ouvi um pastor uma vez falando sobre isso vamos dizer assim, de uma maneira descontraída, em ritmo de humor, né? Ele falou que pobre não suicida, que pobre não tem muita coisa.
né? Quando perde, perdi mais uma coisinha, não tem muito significado. Mas quando o rico, aquele que tem muito, ele perde, para ele acabou muitas vezes a sua vida, porque ele tem muito, né? Então ele falou assim: pobre não se mata não, mas pobre se mata de besteira, de bobeira, mas não se mata porque foi por causa de uma perda muito significativa em relação a questões financeiras. Mas irmãos, o fato é que ele era um homem muito rico e ele amanheceu pobre. Passado um tempo, porque tudo isso que aconteceu na vida de Jó foi em função de algo que estava acontecendo no reino espiritual entre Deus e Satanás. Olha só, as coisas estavam acontecendo no reino espiritual, no reino celestial, e Jó não estava nem sabendo de nada. Mas a vida dele era o pivô de uma situação onde Satanás estava querendo jogar Deus contra Jó e mostrar que Jó não era quem Deus pensava que ele fosse. Irmãos, que besteira do diabo, né, irmãos? Como que Deus não sabe quem a gente é? Como que Deus não sabe quem é o Kleber? Como que Deus não sabe quem é o Jorge? Se Ele conhece o profundo escondido dos nossos corações, se Ele sabe quem nós somos melhor do que nós mesmos. Porém, Satanás queria mostrar para Deus uma coisa que Deus já sabia, né? Porque Deus sabe quem nós somos. Ele não nos prova para saber quem nós somos. Presta atenção, Deus não te prova para saber quem você é. Ele te prova para mostrar para todo mundo quem é a pessoa que Ele já sabe que você é. Ele não te prova para saber, Ele te prova para mostrar quem é a pessoa que Ele já sabe que você é. Então Deus só dá prova para quem aguenta ser provado. Amém, irmãos? Vou repetir: Deus só dá prova para pessoas que Ele sabe que aguenta a prova que vai passar. Então, se você está passando pela prova, Deus sabe que você aguenta. Deus sabe que você suporta. Deus sabe que você não vai roer a corda. Deus sabe que você não vai dar mau testemunho. Ele sabe que de você vai sair algo bom. Amém? Fala para o seu irmão assim: Deus sabe que de você vai sair algo bom em meio à prova. Em meio à prova. Querido, não fique triste por ser provado. Deus prova pessoas em quem Ele confia. Agora Deus não prova pessoas que Ele sabe que não vai aguentar. Então, se você está passando pela prova, é porque Deus confia na sua fidelidade a Ele. Então permaneça nessa posição, porque através da sua vida e daquilo que Deus faz na sua vida, Ele vai extrair dali uma história inspiradora que vai motivar outras pessoas a confiar nele. Porque, irmãos, quando nós olhamos para a história de Jó, nós somos motivados, inspirados a confiar num Deus que permite coisas ruins, mas que no final retribui em dobro aquilo que nós passamos em meio às dificuldades. Eu quero dizer para você, esse Deus, Ele também está trabalhando na nossa vida. Mas Jó, ele passou da aflição para a restituição, porque ele perdeu muitas coisas, mas teve coisas que ele não perdeu e você não pode perder. Primeiro, da aflição para a restituição, Jó não perdeu o caráter de um verdadeiro adorador. Fala para o seu irmão assim: seja um verdadeiro adorador na prova. Seja um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Irmãos, o propósito da adoração, como eu abri o culto agora há pouco falando, ele é o único propósito que vai permanecer por toda a eternidade. Dentre todos os propósitos de Deus para a nossa vida aqui, irmãos, ministerialmente falando, o único que a gente vai viver aqui na eternidade é a adoração. Porque lá no céu você não vai precisar evangelizar ninguém. Amém, irmãos? Vai ter que evangelizar alguém lá no céu, irmãos? Lá no céu você não vai precisar evangelizar. Lá no céu você não vai precisar falar em línguas. Lá no céu você não vai precisar discipular pessoas. Lá no céu você não vai precisar treinar pessoas. Lá no céu você não vai precisar ensinar pessoas. Mas lá no céu você vai adorar a Jesus. Você vai adorar, eu vou adorar, e nós vamos continuar adorando o Rei.
Porque a adoração, irmãos, é algo muito profundo. E aí eu pergunto: tem diferença de louvor e adoração? Tem. Tem diferença de louvor e adoração, irmãos. Tem gente que fala, louvor e adoração é a mesma coisa. Não é, irmãos. Louvor é uma expressão que flui de dentro para fora, com manifestação de exaltação, de admiração e de gratidão a Deus, diante dos seus feitos, diante dos seus favorecimentos. Por exemplo, quando Miriam passou pelo mar, que Deus abriu, lá depois que passou pelo mar, ela e Moisés cantaram, louvaram o Senhor, em gratidão ao mar que foi aberto. Quando Deus nos cura, a gente louva. Quando Deus abre o mar para a gente louva. Quando Deus resolve os nossos problemas, a gente louva. Enfim, a gente louva a Deus pelas maravilhas, pelas bênçãos que Ele derrama sobre nós, pelos favores que Ele nos concede. A gente age em louvor como uma expressão natural de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Mas a adoração é mais profunda, porque a adoração não depende das circunstâncias. Se Deus fizer, eu adoro, e se Ele não fizer, eu continuo adorando. Porque a adoração não depende do que Deus faz, a adoração não depende dos feitos de Deus, a adoração depende não do que Deus faz ou deixa de fazer, mas de quem Deus é na minha vida. Como Deus, como amigo, como aquele que entrou na minha vida não somente para me dar paz nessa existência, mas acima de tudo para me dar paz na eternidade. Deus é aquele que está comigo, e eu não posso dar as costas para Ele quando as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria que acontecessem aqui, porque a minha relação com Ele não se restringe somente a essa existência, a minha relação com Ele é por toda a eternidade. Então eu adoro a Deus quando Ele faz, e quando Ele não faz, eu continuo adorando. Quando Ele me dá, eu adoro. Quando Ele não me dá, eu continuo adorando a Ele do mesmo jeito. E foi exatamente isso que Jó fez, irmãos. Quando a gente olha lá em Jó 1, 21 e 22, no momento em que ele perde todas as coisas, no momento que ele perde todos os seus bens, ele diz: nu vim a este mundo, e nu sairei daqui. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó estava dizendo assim: Senhor, quando o Senhor me deu os bens, quando o Senhor me abençoou, eu te adorei e disse: bendito seja o nome do Senhor. E agora que o Senhor tirou tudo que o Senhor mesmo me deu, eu continuo dizendo: bendito seja o nome do Senhor. O que Jó estava querendo dizer? As circunstâncias da vida não vão roubar o coração de adorador que eu tenho diante do Senhor. Eu posso perder coisas, mas eu não vou perder a minha fidelidade ao Senhor e a minha disposição de adorar ao Senhor, ainda que as coisas estejam contra mim. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo. Quem é Deus para você? Quem é Deus na sua vida? Para Jó, irmãos, Deus não era um poço de gasolina, aonde você sente que está sem combustível, vai lá, enche o tanque e depois vai embora. Para Jó, Deus não era um hospital, onde você está quebrado, machucado, ferido, aí você vai lá, busca conserto, cura, restauração, aí depois que está tudo no lugar, você vai embora. Irmãos, a gente vai no hospital porque a gente gosta ou porque a gente precisa? A gente não gosta nem de passar na frente do hospital, irmãos. Eu particularmente não gosto, sou sincero em dizer isso, mas quando precisa tem. Aí depois que você recebe atendimento, sai curado, você não sai do hospital assim, ó, hospital,
lindo, tchau, né? É assim que você sai? Mandando beijinho para o hospital? Não, irmãos. Foi necessário, mas espero não voltar, espero não estar aqui de novo. Infelizmente tem gente que trata Deus desse jeito. Ai, está doendo, ai Senhor, estou mal, me ajuda, me socorre. Aí Deus vai lá e cura. Tchau, Deus, deixa eu continuar minha vida, né? Por quê? Porque o Senhor para mim é só alguém que me cura, é alguém que me sara, é alguém que resolve meus problemas, é alguém que liga minhas quebraduras, é alguém que resolve as minhas enfermidades, mas nada além disso. Para Jó Deus não era. Para Jó Deus era um amigo que ele não podia deixar na mão, que ele não podia abandonar, que ele não podia dar as costas. A nossa relação está acima das circunstâncias, Senhor. A nossa relação está acima das dificuldades que eu estou passando. A minha relação com o Senhor está acima de tudo isso. Quem é Deus na sua vida hoje? Como você tem tratado Deus na sua vida hoje, diante das dificuldades, das lutas que você tem passado? Irmãos, quando Satanás fala com Deus sobre Jó, e Jó fala com Deus fala com Satanás sobre Jó, Deus fala: ó, tá vendo meu servo Jó? Aí Satanás fala: mas também o Senhor abençoa ele, o Senhor dá a ele tudo o que ele precisa, ou lá ele tem muitos bens. E aí Deus diz: não pode tocar nos bens dele. Porque, irmãos, na cabeça do diabo, você adora a Deus porque Deus te abençoa. Na cabeça do diabo, você dá a Deus adoração a Ele porque Ele está te favorecendo, porque Ele está te abençoando. Mas se Deus tirar de você as bênçãos, se Deus tirar de você a comodidade, se Deus tirar de você os bens materiais, na cabeça de Satanás, você vai ser infiel a Deus. Só que os bens de Jó não impressionavam o coração de Deus. Satanás olhava para os bens de Jó e ficava impressionado, mas o coração de Deus não se impressionava com o dinheiro, com a riqueza que Jó possuía. Enquanto Satanás estava olhando para os bens materiais, Deus falava para Satanás o seguinte: olha o coração do meu servo, veja como ele é reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Sabe o que Deus estava dizendo? Satanás, você se impressiona com os valores externos, com os valores monetários. Eu me impressiono com os valores internos. Eu me impressiono com aquilo que o meu servo carrega dentro do seu coração. Eu não me impressiono com dinheiro, eu não me impressiono com os bens materiais, eu me impressiono com aquilo que os meus servos carregam no seu coração. E quando eu olho para Jó, eu vejo temor. Tem temor no teu coração, irmão? Eu vejo retidão. Tem retidão no teu coração? Enfim, retidão, temor, se desviava do mal, integridade. Tem integridade no seu coração? Então essas coisas impressionavam o coração de Deus. E eu quero dizer para você, querido, o diabo ele trabalha todos os dias para tentar roubar de você aquilo que te liga ao Senhor, que não são as coisas materiais, mas os valores do teu coração. Não permita que a sua fidelidade vá embora, porque de repente você está vivendo um momento de escassez, um momento de dificuldade financeira, um momento em que os problemas estão aparentemente prevalecendo na sua vida, na sua casa. Não permita que essas situações venham roubar do seu coração a disposição de continuar adorando a Deus e dando a Deus o louvor que lhe é devido. Porque o verdadeiro adorador, ele não depende das melhores circunstâncias para dar a Deus o melhor louvor. Amém? Vou repetir: o verdadeiro adorador não depende da melhor circunstância para dar a Deus o melhor louvor ou a melhor adoração. Aí você vai no Novo Testamento, lá em Marcos capítulo 1, você vai encontrar um leproso. Diz a palavra de Deus que aquele homem era leproso, ou seja, ele tinha uma doença incurável. Então ele era uma pessoa
por ter uma doença incurável, talvez em muitos aspectos ele era infeliz, porque por ter lepra ele não podia casar, ele não podia se relacionar com ninguém, ele tinha que morar fora dos muros da cidade, ou seja, ele não podia ter uma vida social dentro da cidade, porque ao leproso era determinado que ele morasse para fora dos muros da cidade. Ou seja, nem os inimigos do povo queriam os leprosos, porque só quem estava dentro dos muros é que estava protegido. O leproso não precisa de proteção, porque a própria doença dele já determinou que ele não é, vamos dizer assim, ele não é alvo nem dos inimigos. É alguém jogado à margem da sociedade. Mas aquele homem, com toda essa carga sentimental, emocional, né, de desprezo, quem é que gosta de se sentir desprezado? Quem é que gosta de se sentir abandonado? Quem é que gosta de se sentir enfermo? Quem gosta de se sentir humilhado? Tudo isso estava sobre a vida daquele homem: humilhação, desprezo, abandono, enfermidade. Mas a Bíblia diz, e isso me chama muita atenção, irmãos, que nessa condição ele chega diante do Senhor Jesus e o adora, doente, mas adorando a Deus, abandonado, mas adorando a Deus, desprezado, mas adorando a Deus, humilhado, mas adorando a Deus. E talvez muitas vezes você se sentiu humilhado, talvez muitas vezes você se sentiu abandonado, talvez muitas vezes você se sentiu humilhado, talvez muitas vezes você se sentiu vítima de uma situação que você não queria passar, mas acabou passando. Mas mesmo assim, você continuou adorando. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele homem entrou na presença de Jesus doente, entrou na presença de Jesus com toda aquela carga emocional, mas ele saiu da presença de Jesus sarado, curado, restaurado. Porque aquele que adora a Deus na dor, sai da presença de Deus curado. Porque aquele que adora a Deus na dificuldade, sai da presença de Deus sem a dificuldade que trouxe. Qual é a dificuldade que você trouxe? Qual é a dificuldade que veio com você nessa noite? Qual é o problema que você trouxe para esse tempo nessa noite? Eu quero dizer para você, querido, você pode sair daqui sem essa dificuldade hoje, por estar adorando a Deus. Eu vim com a dificuldade, mas eu posso sair daqui sem ela, simplesmente porque eu estou adorando. E é interessante que aquele homem chegou diante de Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Olha a postura desse homem, irmãos. Ele não chegou diante de Jesus dizendo: o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me curar, o Senhor tem que resolver o meu problema. Porque tem muito crente que é assim. Tem muito crente que dá de dedo em Deus. Ah, se o Senhor não fizer, se o Senhor não fizer, o Senhor tem. Deus não tem que fazer nada, irmãos. Ele faz se Ele quiser. A postura do adorador é se humilhar. Nós não cantamos agora: se eu me humilhar diante do teu altar, né? Sacrificar, entregar a Deus aquilo que me custar. Então eu tenho que ter no meu coração a humildade de reconhecer que, como adorador, quem manda é Deus, e quem está na posição de ser mandado sou eu. E se Ele quiser, Ele fará. Quando Ele olhar para mim, vem em mim um coração humilde, temente e disposto a se humilhar diante dele. Aquele homem estava dizendo: Senhor, é o seguinte, o Senhor pode me curar. Olha só, presta atenção. Ele disse: o Senhor pode. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus pode tudo que você precisa. Amém? Quem acredita que o Senhor pode? Naquele homem, na vida daquele homem, ele disse: o Senhor pode me purificar da lepra. Qual é a situação para a qual Deus precisa agir na sua vida? Qual é a situação para a qual Deus precisa poder fazer alguma coisa por você nessa noite? Você tem que chegar e dizer: Senhor, o Senhor pode mudar a vida do meu filho, o Senhor pode mudar a minha casa, o Senhor pode mudar a minha vida financeira, o Senhor pode, Senhor,
O Senhor pode mudar a vida da minha esposa. O Senhor pode curar essa enfermidade na minha família. O Senhor pode, e se o Senhor quiser, vai acontecer. Porque o Senhor pode. Ele entregou nas mãos de Deus. E sabe o que Jesus disse para ele? Eu quero. Seja curado. Seja liberto. Nessa noite, em adoração, Deus pode fazer isso por você. Amém? Quem acredita nisso? Irmãos, o verdadeiro adorador não precisa das melhores condições para dar a Deus a melhor adoração. Aquele homem era um leproso, cheio de chagas, com uma carga pesada nos ombros, mas tudo aquilo não roubou dele a capacidade de adorar a Deus. E eu fico preocupado que tem gente, muitas vezes dentro da igreja, que não está passando nem 10% do que aquele homem passou, e não consegue adorar a Deus, e não consegue se render diante de Deus. Tem um coração duro, tem um coração difícil, tem um coração empedernido, não tem uma lepra, não vive fora da cidade debaixo de uma coberta, tem casa para morar, tem emprego, consegue se relacionar com pessoas, mas muitas vezes não consegue adorar a Deus. Eu quero dizer para você, querido, não permita que as dificuldades sejam maior do que a sua capacidade de adorar o Altíssimo, porque das mãos dele virá a vitória sobre você, porque ele é capaz de tirar você da aflição para a restituição. Ele é capaz de encerrar o ciclo da aflição e começar o ciclo da restituição na sua vida. Ele é capaz, mas você precisa se render como um verdadeiro adorador se rende. Paulo e Silas, presos, açoitados, acorrentados. Eu pergunto para os irmãos: estar numa cadeia com as costas machucadas por terem sido chicoteadas, amarrado com o pé num tronco com uma corrente, é a melhor condição para adorar a Deus, irmãos? Não é. Mas à meia-noite eles adoraram ao Senhor. Senhor, está doendo, os pés estão na corrente, eu estou na cadeia, mas o meu coração está livre para adorar o Senhor, porque as circunstâncias não definem quem eu sou. O que define quem eu sou é a presença do Senhor na minha vida. O que define quem eu sou é a presença do Senhor comigo. Eu sei que por fora está ruim, mas por dentro eu estou em paz, porque o Senhor está comigo. Aqueles homens adoraram a Deus, e os alicerces do cárcere se abalaram. Deus desceu naquele lugar, quebrou as correntes, libertou da cadeia os que estavam presos, mas tudo porque alguém estava adorando. Eu quero dizer para você, querido, comece a adorar mais, e você vai ver mais do poder de Deus na sua vida. Comece a adorar mais, e você vai ver mais dos milagres de Deus na sua vida. Jó, ao se levantar, ao levantar as mãos para os céus e dizer: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, ele estava dizendo o seguinte: que o mesmo Deus que eu adoro quando me dá, é o Deus que eu adoro quando me tira o que foi me dado. Ou seja, o Deus que eu adoro, ele pode dar, mas ele também pode tirar. A minha pergunta para você é: Deus só pode dar ou ele pode tirar de você? Não, pastor, eu só estou aberto a receber. Esse negócio de tirar não é comigo. Irmãos, Deus, ele pode fazer o que ele quiser, e nós temos que abrir o nosso coração para isso, porque senão nós vamos sofrer, e a culpa não é de Deus, a culpa é de nós mesmos, porque o problema não está nele, o problema está em nós, o problema está na gente, o problema está no nosso coração que não se abre, o nosso coração fechado. Irmãos, Paulo e Silas adoraram a Deus, porque por fora eles estavam presos, mas por dentro eles estavam livres.
E tem gente, muitas vezes da igreja, que está livre por fora, mas por dentro está preso. Preso a mágoa, preso a ressentimento com pessoas, preso a situações mal resolvidas em questões de relacionamentos pessoais, está preso. Ele não consegue fluir. Por quê? Porque quem está preso a essas situações não consegue ser livre para adorar a Deus. Pergunta para o seu irmão: você está preso ou você está solto? Esse solto é por dentro, viu, irmãos? Aí ele fala assim: eu estou solto, pastor, está aqui, ó, livrinho da Silva. Eu quero saber aqui dentro. Eu quero saber no sentimento, é na alma, é no espírito. Não é por fora, é por dentro que nós temos que estar livres de todas as cadeias. A pior cadeia não é aquela de ferro. A pior cadeia é a espiritual, que muitas vezes está dentro do ser humano. Porque o ser humano, dentro de uma cadeia de ferro, mas em paz com Deus, ele canta, ele louva, ele adora. Mas o ser humano que está fora das cadeias de ferro, mas preso por cadeias espirituais, ele pensa em se atirar de uma ponte. Sim ou não, irmãos? Ele pensa em tirar a própria vida. Ele pensa em desistir de tudo. Por quê? Porque o problema está dentro. Não subestime os problemas que muitas vezes estão dentro de você, porque muitas vezes é ali que está a tua derrota, como pessoa, né? Como ser humano, que precisa ser tratado, que precisa ser liberto. E a libertação começa na adoração. Aonde tem adoração, tem libertação. Amém? Fala para o seu irmão: onde tem adoração, tem libertação. Da aflição para a restituição, Jó não perdeu a sua fidelidade a Deus e a sua paciência diante dos questionamentos humanos. Interessante, irmãos, que lá em Jó 2,9, a mulher de Jó, depois que ele perdeu tudo, aí ele estava se coçando com cacos, corpo todo cheio de feridas. A mulher dele chegou para ele e falou assim: ainda mantém a sua sinceridade? Você ainda mantém a sua sinceridade ou a sua fidelidade a Deus? Porque essa palavra sinceridade ali, ela tem uma conotação de fidelidade. Você ainda mantém a sua sinceridade, a sua fidelidade a Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. Imagina você receber uma palavra dessa, irmão. Você já está, vamos dizer assim, quase no fundo do poço. Aí chega alguém e fala para você assim: você ainda se mantém fiel a Deus, passando por isso? Amaldiçoa teu Deus e morre. É uma palavra, irmãos, que só da gente falar aqui, ela já traz um mal-estar no nosso coração, né? E aí Jó fala para ela: louca. Quando Deus nos dá o bem, nós não recebemos, e quando Ele também nos envia, ou nos permite passarmos pelo mal, nós também não vamos agradecer. De maneira nenhuma eu deixarei de honrar ao Senhor. Irmãos, porque muitas vezes, quando eu e você estamos numa situação difícil, as pessoas começam a julgar a nossa vida, sim ou não? Mas você não é crente? Não é assim, irmãos? Você não é crente? Você não é da igreja batista, Itatiaia? Você não é crente? Você ainda vai na igreja passando por isso? Você ainda continua orando? Você ainda continua buscando a Deus, passando por essa situação? Aí você tem que bater o pé e dizer: eu ainda estou esperando nele, porque eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Irmãos, muitas vezes as pessoas questionam o porquê da nossa fidelidade a Deus quando nos veem passando por dificuldades, por problemas,
E aí usam essas situações para atacar a nossa fé, sim ou não? Usam essas situações para tentar minar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. O salmista Davi, lá no Salmo 42, versículo 3, se não me falha a memória, Davi diz assim: laços de morte, situações difíceis me cercaram, e de dia e de noite os meus inimigos não cansavam de perguntar: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E mais adiante, no versículo 10, a mesma situação. E eu quero dizer para você, querido, eu e você temos que fazer que nem o salmista. Nós temos que fazer que nem Davi. A gente não tem que discutir com ninguém, a gente não tem que bater boca com ninguém, a gente não tem que querer provar para as pessoas onde está o nosso Deus. Sabe o que Davi fez? Diante de todos esses questionamentos, ele se colocou de joelhos diante do Senhor e falou com a sua alma. Ele disse: ó minha alma, por que estás abatida dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus, porque certamente eu o louvarei pela sua salvação. Minha alma, por que estás abatida? Por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu o louvarei, aleluia. Não fique preocupado com o que os outros pensam, acham da sua vida. Preocupe-se em dizer para a sua alma se acalmar na certeza de que aquele em quem você espera fará o que for necessário. Entrará com a provisão, entrará com a providência. A minha fidelidade, a sua fidelidade, nós não podemos perder porque as pessoas estão nos julgando ou julgando o agir de Deus na nossa vida, independente das circunstâncias, independente de quem quer que seja e que venha para nos abater com palavras, irmãos, palavras de incredulidade, palavras de desânimo. O que tem que prevalecer na nossa vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então não perca a sua fidelidade a Deus. Da aflição à restituição, Jó não perdeu sua fidelidade. Da aflição à restituição, Jó não perdeu a sua esperança no Senhor. Fala para o seu irmão: não perca a sua esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. Essa esperança não morreu, ela se manteve firme e viva no coração de Jó. Jó tinha uma esperança que ia além da morte. Jó capítulo 13, versículo 15: ainda que ele me mate, nele esperarei. Olha só, irmãos, estava dizendo assim: ainda que ele me mate, ainda que ele tire a minha vida, continuarei esperando nele. Uma esperança que vai além da morte física. Essa esperança que está em você, essa esperança que está no seu coração nessa noite. Lá em Jó capítulo 19, 25, Jó diz: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E se eu tenho um Redentor, essa situação não vai prevalecer na minha vida. Não porque eu estou bem, não porque tudo está em meu favor, mas porque o meu Redentor está vivo. Ele se levantará, ele agirá em meu favor. O Redentor de Jó era o próprio Deus. Ele olhava para Deus e dizia: Senhor, Tu és o meu Redentor. E eu quero dizer para você, querido, nessa noite: o teu Redentor está vivo. O teu Redentor vive. Jesus vive. Jesus vive. Ele é o teu Redentor. Aleluia. Nele está a sua vitória. Não perca a esperança. Espera no Senhor. Se Jó fosse olhar para as circunstâncias com base no que ele estava sentindo, ele morreria. Se ele fosse olhar para as circunstâncias com base nos seus sentimentos, ele morreria. Mas Jó, ele olhou para as circunstâncias não com base naquilo que ele sentia, mas com base naquilo que ele cria.
Os meus sentimentos dizem que eu estou perdido, mas a minha fé em Deus diz que tudo pode ser restituído. Então eu fico com aquilo que eu creio. Eu quero dizer para você nessa noite: o reino espiritual não se movimenta pelo que você sente, o reino espiritual se movimenta pelo que você crê. Amém? Às vezes o sentimento vem para dizer para você que tudo está perdido, mas o Senhor está dizendo para você: creia, porque o que está perdido para você não está perdido para mim. Eu ainda sou Deus sobre todas as coisas e faço as coisas acontecerem. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porém nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que avançam para a preservação da alma. Você não foi feito para recuar, você foi feito para avançar. Você não vive pelo que você sente, você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. É como o cântico da Aline Barros: eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Eu não estou aqui, irmãos, vivendo pelo que eu vejo, eu estou aqui vivendo pelo que eu creio que Deus vai fazer. Por isso nós estamos aqui nesse templo que está ficando cada dia mais bonito, porque tudo isso aqui é obra de fé. Se eu fosse andar aqui pelo que eu vejo, ou pelo que eu via, jamais nós chegaríamos aonde nós estamos. Se nós estamos vivendo melhorias e melhorias a cada dia, é porque a fé é poderosa para trazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos ao Senhor. E se Deus faz isso na vida de uma pessoa, Ele faz na vida de outras pessoas também. Eu não acredito que eu seja a única pessoa de fé aqui. Eu acredito que a fé que está em mim está em você também. Amém, queridos? Comece a crer para ver, e não queira ver para crer. Porque o crente, ele não vive de ver para crer. O crente, ele vive de crer para ver depois. Aquele que crer verá a glória de Deus. E eu quero declarar isso sobre a tua vida hoje, irmão. Se você crer, você vai ver. Você vai ver as mudanças que Deus vai fazer. Você vai ver os milagres que Deus vai fazer. Você vai ver a obra que Deus vai fazer. Porque é obra de fé, é obra de fé, é obra de fé. E aquele que crê será honrado na sua fé. Receba pela fé aquilo que você está plantando em fé. Porque aquele que crê verá a glória de Deus. Quando nós vivemos em fé, nós passamos a ter uma visão de quem Deus é na nossa vida. Jó, no versículo capítulo 42, 1 e 2, ele diz: eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Sabe o que Jó estava dizendo para Deus, irmãos? Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Se é propósito teu, Senhor, se é propósito teu me honrar e me dar vitória sobre todas essas situações, o Senhor pode. Eu vou viver vitória, eu vou viver transformação, eu vou viver mudança, eu vou viver restituição. Por quê? Porque o Senhor tudo pode. Essa situação não vai prevalecer na minha vida, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Se é plano teu me dar vitória sobre essa situação, esse plano vai acontecer, porque os seus planos não se frustram. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, todo plano de Deus na tua vida vai acontecer. Amém? Todo plano de bênção, todo plano de vitória, todo plano de restituição, todo plano de cura, porque nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. O que é de Deus acontece. Amém? Mas em último lugar, irmãos, da aflição para a restituição, não perca a capacidade de passar pela dor cuidando dos outros. Nós lemos o versículo 10 do capítulo 42, foi a abertura desse sermão, dessa palavra, dessa mensagem. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía.
Em que momento que o Senhor virou o cativeiro de Jó? Quando ele estava orando pelos outros. Às vezes a gente está numa situação difícil e nós somos tentados a desenvolver um sentimento egoísta, olhando somente para o nosso problema, de modo que a gente fica cego para ver o problema dos outros. Não, mas o meu problema é maior. O meu problema, eu preciso de ajuda. Eu preciso. Irmãos, Jó agiu desse jeito. Estou doente, estou passando pela prova, mas a minha oração pode ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Estou passando pela luta, mas eu ainda posso orar pelos outros. Estou passando pelo problema, mas os meus olhos não estão fechados para ver a necessidade do outro e a minha responsabilidade de orar, de interceder pela vida daqueles que Deus quer que eu abençoe. Ainda doente eu posso ser bênção, ainda com problemas eu posso ser bênção, ainda na dificuldade eu e você podemos ser bênção. Não permita que a situação de dificuldade na sua vida te impeça de ver que você é uma bênção nas mãos de Deus, porque à medida que você começar a orar, a interceder, a ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas, Deus começa a virar o teu cativeiro. Deus começa a virar o teu cativeiro. Deus começa a mudar a situação na tua vida. Deus começa a te tirar de uma situação de dor para uma situação de cura. Deus começa a te tirar de uma situação de problema para uma situação de solução, quando você passa a ser instrumento nas mãos dele. Não use os seus problemas como desculpa para não fazer o que Deus quer que você faça. Se Deus te deu algo para fazer, é porque Ele sabe que com problema em tudo você consegue, e ao fazer você será abençoado. Amém? A bênção virá sobre você. Quem recebe, fique em pé nesse momento.